Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu e o Pedro vamos trazer para vocês, somos da Mocidade Espírita da UNEMLAR, e vamos trazer um estudo do Livro dos Espíritos com o tema materialismo. Próximo slide, por favor. Bom, então, o materialismo, ele se apoia no físico, no que se pode ver, pegar e tocar. E é do próprio íntimo do ser humano. Até porque, muitas das vezes, para nós afirmarmos alguma coisa, para concretizarmos as nossas verdades, nós necessitamos de algo físico para provar tudo isso. E na Grécia Antiga, havia uma doutrina chamada hedonismo. Ela era caracterizada pela busca excessiva do prazer como propósito mais significante da vida. E a todo momento, as pessoas estavam enaltecendo as belezas do corpo humano. Faziam tudo em seu bel prazer. Se dava vontade de fazer alguma coisa, elas iam lá e faziam. Não queria passar vontade. E tanto que nós vemos em muitas obras e esculturas antigas, as pessoas destacando a beleza do corpo físico. E por mais que a cultura hedonista tenha se moldado com os tempos, a gente vê que o materialismo, ele ainda se predomina bastante na sociedade, tanto que ocasiona em muitas pessoas doenças e frustrações ligadas à infelicidade material, porque muitos de nós, às vezes, queremos ter as coisas que a outra pessoa tem, às vezes queremos cultivar o nosso ego em algo material. Próximo, por favor. E já por outro lado, o espiritualismo, e espiritualismo aqui a gente fala como a crença em algo além da matéria. E no livro O que é o Espiritismo, tem uma frase que chama bastante atenção. Todo espírita é necessariamente espiritualista. Então nós, frequentadores da doutrina espírita, somos espiritualistas porque cremos na existência de Deus, cremos na existência dos espíritos e de algo além do visível. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas, tanto que temos várias religiões pregando a existência de Deus, e não são necessariamente da doutrina espírita. Também acho interessante destacar que, mesmo fora do círculo religioso, existem pessoas que são espiritualistas. É simplesmente o ato de acreditar que existe qualquer coisa além da matéria, já te classifica como um espiritualista. Por exemplo, pessoas que acreditam em forças esotéricas das estrelas, agora me foge o nome, do horóscopo e coisas do gênero, já tecnicamente é espiritualista. Isso porque é a crença em algo que a pessoa fixa, é isso mesmo. E Jesus veio trazer ensinamentos espiritualistas para todos nós. E destacamos aqui duas frases que chamam bastante atenção para essa parte. Uma é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a segunda é: meu reino não é deste mundo. Então aqui a gente vê que o caminho que ele estava querendo mostrar, que é se seguir, não é o reino das conquistas materiais, que são perecíveis e fugazes, mas sim o reino da verdade, para todos nós que seguimos esses ensinamentos e essa doutrina. E logo após, trouxe o Consolador prometido para nos instruir ainda mais. E aí que o Espiritismo vem nos mostrar que a matéria é apenas uma ferramenta para auxiliar no progresso de cada criatura. Então, o ter vai passar a ser as nossas experiências adquiridas na vida. E o ser é o resultado de tudo aquilo que vamos conquistar. A gente vê como a filosofia o espiritismo é oposto ao materialismo. Que a matéria é secundária perante as outras características, a característica moral e intelectual. Próximo, por favor.
E é aqui que a gente começa a entrar na parte do Livro dos Espíritos com a questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Essa pergunta é importante porque muitas das vezes nós vemos as próprias pessoas que estudam toda essa parte de desenvolvimento do corpo humano sendo mais propensos a cair nas garras do materialismo. Porque, às vezes, queremos contestar tanto uma coisa, provar aquilo, ou provar o efeito, mas não levamos em consideração uma causa maior para tudo isso. Próximo, por favor. E é aqui que os espíritos vão nos trazer uma resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Eles são treinados a pensar dessa forma, pensar nas razões físicas, as correlações físicas das coisas. Então, eles são levados à conclusão de que para qualquer consequência vai ter uma causa física e vice-versa. Isso, e às vezes, colocando isso na cabeça, às vezes vamos cultivando a nossa própria vaidade em descobrir aquilo, não levando em consideração outras coisas que podem estar influenciando. E tem um livro, chama O Livro dos Espíritos Comentado. É a Filosofia Espírita, de Miramês. Eles trazem sempre um comentário sobre as questões de Kardec. E aqui vamos ver um comentário referente a essa questão. Conhece-te a ti mesmo, recomenda um grande filósofo. Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos-nos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. E essa ciência da vida que nós temos que estudar é a que às vezes mais deixamos de lado. É difícil, às vezes, crermos nesse invisível. Muito mais fácil se preocupar com o imediato. Isso, é isso mesmo. E é que às vezes a gente acaba colocando até na nossa vida, queremos tanto aquilo e deixamos de lado tantas outras coisas que podem nos fazer tão bem. E a questão 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Aqui nessa questão, a gente tem que parar um pouco para analisar. Será que é realmente perigoso estudar tudo isso? Ou o perigo é com os nossos pensamentos? Será que não somos nós que estamos dando brechas para o materialismo? Sempre que eu vejo essa pergunta, eu penso, Kardec ele estava perguntando especificamente se o espiritismo deveria apoiar a censura de pesquisas científicas. Desde a época dele até hoje continua a gente querendo desbancar pesquisa, de medo de que as respostas podem vir. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação,
e a ela se agarrarão ansiosamente. Então, a gente pode tirar a conclusão de que o estudo sério não leva o homem ao materialismo. E, pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida, encontra a verdade. É mais a nossa vaidade que nos leva a modificarmos essas ideias. Fazer também um comentário aqui, né? Se a gente imaginar que em um momento o homem não entendia nada, ele achava tudo sobrenatural. E aí ele atribuía a Deus e à divindade tudo que ele não compreendia. Isso é um pouco de animismo, né? E aí depois, num segundo momento, quando surgiu a ciência, nós, como humanidade, conseguimos compreender vários fenômenos e começamos a ver que aqueles fenômenos tinham explicação. E nós nos maravilhamos com essa nossa capacidade de descobrir essas explicações e achamos que isso era suficiente para entender o universo e aí não precisávamos mais de Deus. Acho que é um movimento natural, um pouco infantil no ponto de vista espiritual. E depois, com o amadurecimento, a gente começa a ver que a fisiologia, como ele fala aqui, a ciência, não explica tudo. E essas coisas que não podem ser explicadas ainda são atributos de Deus, né? A presença de Deus em nossa vida. E aí a gente volta a aceitar a presença da ciência e da espiritualidade de forma conjunta. Se eu não me engano, na época de Newton, depois dele ter feito as grandes descobertas dele, os que vieram depois, cientistas que vieram depois, eles acreditavam que estavam a poucas soluções, poucas equações de resolver todos os problemas do universo, de tão grande que foi esse avanço. E, de novo, a gente cai nessa mesma falha. Se a gente ter conseguido explicar tanta coisa, a gente assume que vamos conseguir explicar tudo. E até o que foi dito anteriormente, né, pelos espíritos. Nem mesmo o homem mais inteligente da Terra vai conseguir compreender tudo. Então, é importante a existência de Deus nessa parte, né? Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida e no funcionamento dos órgãos. Viram-nos extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Então, é da nossa própria crença, né? Porque, às vezes, nós justificamos a morte como o fim da existência, justificamos a morte como o fim de tudo. Mas essa não é a verdade. Há algo após a morte. Triste consequência se assim fosse. Por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos, e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essas bases teria em si mesmo os germes da dissolução e os seus membros se devorarem entre si como animais ferozes. E aqui seria um exemplo do que o nosso próprio orgulho poderia nos trazer, né?
a gente estaria vivendo para realizar o bem para nós mesmos, não para os outros. Imagine se nós mesmos descobríssemos que iríamos morrer amanhã, nós iríamos fazer aquilo que tinha vontade, e seria errado tudo isso. Mas é próprio da cultura ainda do ser humano. Estamos em fase de evolução, então precisamos aprender tudo isso. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba, para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Então, aqui mostra para nós como é o medo do desconhecido. Ninguém quer morrer, mas sabe que existe algo além. E muitas das vezes, por mais que negamos isso, temos no nosso íntimo de que vai continuar, de que tem alguma coisa à nossa espera. Quem poderá, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual, depois de mim, nada, nada mais que o nada. Tudo se acaba sem apelo, mas alguns dias, e a minha lembrança se apagará da memória dos que sobrevivem a mim. Dentro, em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O próprio bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Aqui, esse final, ele é bem poético, né? Meu corpo devorado pelos vermes. Mas o ensinamento que ele traz nesse trecho muitas vezes nosso pensamento, porque de que adiantaria se eu fizesse o bem para uma pessoa se tudo isso acabasse quando eu morrer? Às vezes esse questionamento que traz no nosso raciocínio de que pode ter alguma coisa além. E será que estamos realmente preparados para tudo isso? Se tudo fosse um dia acabar, então nada teria propósito. Isso eu acho mais uma contradição na filosofia materialista, que toda a matéria um dia vai perder importância. Então a própria filosofia materialista é inútil, porque de acordo com ela própria, ela não importa. Tem um detalhe também muito importante, né? Nós acabamos chegando à conclusão que a morte não existe praticamente. E tem até mesmo aquele comentário que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, né? Então, nada é acabado. Sempre tem uma continuação, tem um ciclo a se seguir. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? Este quadro, o quadro que ele apresentou anteriormente. A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma? Alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo
que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. Nessa parte ele está se referindo bastante à alma, porque a alma é difícil para nós compreendermos, tanto na parte dela ser imaterial, essa existência imaterial acaba nos confundindo, porque no nosso planeta tudo é referido à matéria. E a presença de algo imaterial foge da nossa compreensão ainda. Não temos essa capacidade de analisar com clareza o que é tudo isso. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido. Mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Bom, então, a gente pode perceber que predomina bastante o catolicismo. Tanto que na nossa origem, a Igreja Católica foi nos modelando, era bastante presente em nossas vidas. E a gente sempre imaginou que a morte seria, ou a gente iria para o paraíso, ou queimaria no fogo do inferno, conforme as nossas realizações. Igual ele destacou aqui, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas será que tudo isso faria sentido? Será que eu seria destinado a viver uma vida inteira pagando por aquilo que cometi de errado? Será que um pai de amor e bondade, que seria Deus, ele não poderia nos dar outra chance? Senhor, uma pós-vida que não seja, tenha características definidas, que sejam racionais, ela não convence. Eu tenho essa impressão que é isso que Kardec tentou passar, que por isso que filosofias que falam que a gente vai voltar a ser uma parte de Deus, ou seja, a gente vai deixar de ser um indivíduo, não dão a satisfação que a gente procura desse tipo de resposta, porque elas vão... Seria o equivalente a morrer, você deixou de ser você, passou a ser uma parte de Deus e nunca mais vai voltar a existir como é hoje. Mesma coisa com um céu indefinido, onde a gente não vai fazer, não tem definido o que nós vamos fazer, ou punições indefinidas, não é definido por que nós vamos sofrer, como nós vamos sofrer. Não convence, não dá a resposta racional que a gente procura. Ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. E essa é uma verdade que o Espiritismo veio nos trazer. Tanto que, às vezes, nós vemos pessoas relatando aparições de um ente que desencarnou, ou vemos relatos de mensagens recebidas, e tudo isso é que o Espiritismo tirou como base para poder nos despertar, né, para essa nova vida, para essa nova crença de que a matéria é só uma ferramenta, de que tem algo que a gente pode tirar proveito, que seria o espiritualismo, a crença que Deus existe e está presente em nossa vida. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade.
sobre a qual cada um imagina à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas, que nos seduzem e a realidade que nos mostra a sua face. Porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitem-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservando, segundo os nossos méritos ou os nossos débitos. E tanto que antes era embelezada essa parte da morte, né? Tocaríamos harpa conforme, ficaríamos tocando harpa no céu conforme as nossas crenças e conforme os nossos atos aqui na nossa vida material. Mas será que tudo isso faz sentido? Será que esses nossos méritos e nossos débitos, igual ele destaca, não tem nada a mais? Será que essa vida que buscamos somente a vida material e depois que acabou, nada mais existe? Então, os espíritos vêm mostrar para a gente que através de comunicações, de relatos, tudo isso é verdade, de que eles são seres que já habitaram aqui em outras vidas. E é um dos motivos que nos trazem a crer nessa existência. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos assim encontram a fé, e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, e se assim acontece, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Então, é um motivo que nos leva, é uma esperança para nós, de que se nós fizermos uma falta que julgamos ser muito grave, temos a chance de reparar, temos uma nova chance para correr atrás e nos melhorarmos novamente. E tanto que atualmente nós podemos ver muitas pessoas que têm tendências minimalistas. E a prova de que está ocorrendo o desprendimento e o despertar da consciência. Não estamos mais tão apegados à matéria. É essas perspectivas do futuro que traz o Espiritismo para nós. Agora começa a minha parte. Obrigado, Vitor. Deixa eu mudar aqui. Agora a gente muda de livro, vamos começar o livro dos médiuns, depois uma pequena parte da Gênese. Tudo sobre o mesmo conceito, sobre o mesmo tratando do materialismo. Devemos distinguir duas classes principais de materialista. Na primeira são os que o são por sistema. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Não é aquele materialista que está em dúvida, ele questiona os princípios religiosos que foi apresentado. Esse é o que chegou à conclusão, de acordo com ele, lógica, de que Deus não existe ou não pode existir e que tudo vai ser explicado pela matéria. É importante fazer essa diferença. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é, felizmente, bastante restrito e, em parte alguma, representa uma escola abertamente declarada. Apesar de, hoje em dia, a gente ter, pelo menos, a impressão de que o número cresceu consideravelmente, essa segunda parte continua verdadeira. Continua não sendo uma escola abertamente declarada. Não existe uma escola de que Deus não existe. Existe uma escola filosófica de não Deus. E mesmo no nível individual, as pessoas costumam, pelo menos, tentar negar, a princípio, que elas acreditam que Deus não existe, insistindo que elas só questionam, apesar de, no fim, elas negarem, apesar de tudo. Não precisamos acentuar os prováveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. O Kardec fala que ele tratou no Livro dos Espíritos, é o que a gente acabou de ver. É que se você acreditasse que tudo é o corpo, né, Pedro? Para que você ser bom? Por que você deixar de ser egoísta?
Para que você montar uma sociedade, além de para tirar vantagem dela para os seus próprios ganhos? Por que eu vou dar para o outro, sendo que eu posso pegar tudo para mim e a hora que eu morrer acabou tudo? Desde que então você não vai ser mim. pego, para que ser moral? Para que ser justo? Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário situar os materialistas radicais, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Persistem nela apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Isso é uma tendência de muitas pessoas. Quase todo mundo tem pelo menos um pouco de amor próprio e tende a se agarrar a opiniões erradas, mesmo depois de ter sido mostrado provas que isso não é certo. Isso acontece em extremos tão grandes que a gente vê hoje um crescimento de movimentos anticientíficos, movimento da Terra plana, que as pessoas, a prova é ensinada para todo mundo nas escolas, todo o material está amplamente disponível, mas como eles decidiram acreditar que a Terra é plana, eles se negam a aceitar outras provas de medo de abrir mão do amor próprio. Esse é um exemplo um pouco exagerado, mas os materialistas seguem o mesmo princípio. Eles não aceitam as evidências, não aceitam a lógica por causa, mesmo subconscientemente, desse amor próprio, se agarrar emocionalmente a essa ideia que é deles, para não ter que aceitar uma ideia que venha de outra pessoa. Nada se tem a fazer com eles, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Aos que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. O que é verdade para a maioria das pessoas. Pouquíssimas pessoas não têm, pelo menos, ainda mais aqui no Brasil, que é um país tão religioso, que tenha visto, não fenômenos espíritas, mas outros tipos de fenômeno de realização mediúnica que não são explicáveis da forma material. Fora todos os milagres documentados através da história humana. É prova de mediunidade, prova de coisas sobrenaturais, da existência da mente. São, assim, inúmeras, são infinitas. Então, para esse gênero de pessoa, a prova não é suficiente. E ele até faz uma brincadeira, né? Alguns falam uma falsa expressão: me prova que eu acredito. Que, no fundo, a expressão é: não adianta me provar que eu não acredito. A segunda classe de materialista, muito mais numerosa, compreende os que o são por indiferença. E podemos dizer por falta de coisa melhor, já que o materialismo real é um sentimento antinatural. Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi lhes apresentado de maneira que sua razão não pode aceitar, nascendo daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Esses não irracionalmente negam a evidência, nem nada do gênero. Eles simplesmente não foram apresentados com um modelo racional do pós-vida que eles serão capazes de aceitar ou compreender. Isso incluiria, por exemplo, pessoas que tinham uma igreja, mas discordaram de alguns princípios dos princípios ensinados e não encontraram uma outra religião que explicasse essas dúvidas deles. Ou até mesmo coisas mais extremas, como aquelas pessoas que entram para cultos e depois percebem que estavam sendo cultos, eu digo no sentido de culto mesmo, de enganação, do cara, ele usa a religião como fachada para conseguir se aproveitar dos outros, pegar dinheiro para si, e aí a pessoa fica desacreditada da religião. Mas essas pessoas não são materialistas verdadeiros, assim, entre aspas, porque eles querem acreditar, eles não têm uma filosofia de que o Deus não existe ou de que a matéria vai ser capaz de responder a tudo. Eles estão verdadeiramente abertos a aprender e a aceitar a verdade espírita. Tem alguma coisa a comentar, Vitor? E também vemos bastante pessoas que passaram por alguns traumas e desenvolveram essa tendência a não aceitar Deus, né? Porque se Deus for realmente bom, por que eu estou passando por tudo isso? É o que leva essas a crerem em algo
não quererem crer em Deus, né? Sofreram tanto que colocaram na cabeça de que não existe nada. Sim. Então, logo que lhes apresentei alguma coisa de racional, eles aceitaram com ardor. Eles estão abertos a aceitar de que existe um pós-vida e que existe coisas além da matéria. É só que eles não encontraram uma que servisse, que eles conseguissem aceitar. Esses podem nos compreender porque estão mais próximos de nós do que poderiam supor. Como os primeiros, não falei de revelação, nem de anjos ou do paraíso, pois não compreenderiam. Mas colocai-vos no seu próprio terreno e provai-lhes primeiro que as leis da filosofia não podem explicar tudo. O resto virá depois. Aqui Kardec ele começa a dar um pouco de técnica de convencimento, de como você se aproximar dessas pessoas para falar. E mesmo nesses casos que a pessoa não tiver, ela estiver aberta a aprender, não começa falando de específicos, começa fazendo perguntas, incentivando a pessoa a pensar de forma que ela chegue por conta própria às conclusões. Isso ainda é relacionado com o principal motivo do primeiro grupo de materialistas não aceitar a verdade, não aceitar que existe coisa além da matéria, que é o amor próprio. É muito mais fácil a gente aceitar uma ideia nova se a gente acredita que veio da gente, se a gente chega à conclusão por conta, pelo menos a gente pensa por conta própria, do que se alguém chegar e tentar enfiar na nossa garganta uma ideia já pronta. É muito melhor para o nosso orgulho e é muito mais fácil de convencer alguém a aplacar o orgulho dela, mesmo que não seja abertamente. A situação é outra quando não se trata de incredulidade preconcebida, pois nesse caso a crença não foi totalmente anulada e permanece como germe latente, asfixiado por ervas daninhas que uma centelha pode reanimar. É o cego que se restitui à vista e que se alegra de rever a luz. É o náufrago que se atira a uma tábua de salvação. Essas pessoas, a esmagadora maioria, ainda quer acreditar. Ainda procura alguma forma de crença. Nesse mundo tão materialista de hoje, é por isso que a gente vê um crescimento de religiões, entre aspas, alternativas, como que não são organizadas formalmente, porque a pessoa, de escutar materialistas, muitas vezes, ou da falta das grandes religiões mesmo, um pouco nossa também, de não se aproximar das pessoas antes, elas ficam buscando alguma resposta diferente das respostas originais, acabam indo para religiões menores com as quais elas tiveram contato depois. Mas isso é um ciclo vicioso, porque elas continuam tentando buscar alguma resposta. Ao lado do materialismo propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos no nome, não são menos refratários ao espiritualismo. São incrédulos de má vontade. Esses não querem crer porque isso os perturbaria o gozo dos prazeres materiais. E esse, infelizmente, também ficou muito mais comum nos dias de hoje. Ele sabe que Deus existe, ele sabe quais são as leis que regem o universo, ele sabe que existe um pós-vida, que tudo não vai acabar. Mas ele continua vivendo o dia a dia, seguindo os prazeres materiais. Inclusive, mesmo como espírita, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse nível. Porque a gente não precisa racionalmente negar o materialismo para começar a agir como materialista. Ainda mais no mundo de hoje em dia, que é tão focado no material. Temem encontrar a condenação de sua ambição, do seu egoísmo, das vaidades humanas com que se declinam. Essas pessoas, elas deliciam. Elas sabem que o que estão fazendo é errado, então elas evitam a religião porque elas sabem que vão ser repreendidas por si próprias se elas aceitarem isso. Elas vão ter que admitir que o que elas estão fazendo é errado. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. É que fala, não adianta ficar batendo estaca. Ele já aprendeu esse
ele já aprendeu os princípios que a gente tem para ensinar. Ele está irracionalmente os negando, porque ele sabe que se ele aceitar esses princípios, ele vai ter que mudar a forma como ele vive a vida dele. E isso não é um sacrifício que ele está disposto a fazer. A única pessoa que vai conseguir fazer esse sacrifício é ele mesmo. Tem alguma coisa a comentar sobre isso, Vitor? Bom, e nós, como espíritas, também temos que tomar cuidado, né, com a vida que levamos, porque nós cremos que vamos ter uma chance de mais uma reencarnação. Aí, nessa vida, nós falamos, já que eu vou ter a chance numa próxima, nessa eu vou aproveitar de tudo que eu tenho direito, logo na próxima farei melhor para reparar os meus atos. Só que não é assim que devemos pensar, né? É um erro nosso, né? É o nosso próprio egoísmo. Agora a gente vai entrar um pouco na Gênese ainda. O materialismo pode aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, as vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com ela sofrer. Isso é um princípio muito importante do espiritismo. A gente não vai contra a ciência, a gente não é uma força contrária. É o mesmo princípio, a gente também está indo atrás do conhecimento. Um dia, a gente, talvez no futuro ainda distante, a gente vai fazer parte da ciência formalmente. A gente vai ser, do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem as ciências biológicas, as ciências físicas, as ciências químicas, vão ter as ciências espirituais. Porque a gente trabalha com princípios científicos, a gente trabalha com a lógica. É só que a ciência ainda não nos alcançou. A gente pegou uma estrada alternativa e já está espiando o próximo continente, enquanto a ciência continua no primeiro, no material. O espiritismo marcha ao lado do materialismo. O materialismo nesse sentido das ciências materiais, não da filosofia materialista. No campo da matéria, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde esse último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um, não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que então há de o primeiro dizer que o segundo é louco? Somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide transpor os limites onde o outro convém deter-se. Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que é um feito que a humanidade avançasse aos tais se tecem coroas depois de lhes haver atirado lama? O espiritismo não nega nada que a ciência descobre, porque o espiritismo ele não busca estudar a matéria, ele não busca prever a matéria, ele é sobre os espíritos. Isso é uma coisa muito importante que importante a gente lembrar, que talvez a gente tenha que guardar esse conceito ainda por muito tempo antes que ele finalmente se concretize, que a ciência finalmente alcance o espiritismo. E a gente precisa continuar preparado para o dia em que isso chegar, que isso acontecer. Concorda, Victor? E quando dissemos também assim que o espiritismo veio para acabar com as barreiras do materialismo, é mais no sentido de vir para desmistificar, né? De mostrar que há coisas que podem ser mais concretas e que existem, e que cabe a nós estudarmos e analisarmos com mais clareza, com mais discernimento que vamos descobrir. O espiritismo não veio negar nada que as ciências materiais já descobriram. Veio só mostrar para elas que tem mais coisas a serem estudadas. Essa metáfora das paredes também para quebrar a parede também é muito boa. Agora a gente chegou ao fim da apresentação de slides. Chegamos aqui ao fim, mas a gente abre aí para outras pessoas que gostariam de falar. O Danilo, ele colocou uma coisa aqui interessante, que é a cientologia, que é uma doutrina relativamente nova, que só acredita na ciência. E ele colocou no chat aqui.
E eu comento que se esse pessoal da cientologia conhecesse o espiritismo, veria que eles já foram criados por Kardec. Porque, como fala aqui na Gênese, Kardec coloca o espiritismo ao lado da ciência em todos os pontos. E o espírita que, por alguma razão, não siga a ciência, ele está deixando de ser espírita, né? Eu queria fazer né, saber o comentário de vocês, por exemplo, né, a explicação hoje das ciências biológicas é da seleção natural, das características das diferentes espécies, e esse ser o motor das nossas características, né? Mas, por exemplo, a autoconsciência que os seres humanos desenvolveram, em que beneficia, se nós vivemos só no mundo material, que benefício traria para a nossa espécie ter autoconsciência? A autoconsciência no mundo material, e a gente sabendo que a morte levaria tudo, levaria todos a não vê importância nenhuma na vida, em deixar uma herança futura. O que você acha, Pedro? Autoconsciência é uma... Não tinha pensado nisso, que do ponto de vista material não trazem uma vantagem perceptível e abre mão para que o materialismo surja, o que seria uma desvantagem evolutiva em todos os aspectos. A autoconsciência, do ponto de vista... Será que só eu não estou te escutando? Tem que falar bem alto. Desculpa, vou falar mais alto a minha... por exemplo, né, se a gente pensar num mundo que fosse só material, sem mundo espiritual, a explicação das ciências biológicas, né, para a evolução das espécies ou para a existência das diferentes espécies, é que ao longo dos milênios nós fomos desenvolvendo características que nos traziam vantagens reprodutivas, por isso elas foram características selecionadas naturalmente, né, a seleção natural. Mas nós, seres humanos, temos, é a minha ideia, né, nisso, características que não levam a vantagem reprodutiva da nossa espécie para terem sido selecionadas por esse sistema. Uma dessas características mais evidentes é a autoconsciência, porque a autoconsciência, a gente saber que a gente existe num mundo material, que vem a morte e leva tudo, e tanto faz eu ter feito qualquer coisa ou não, até a própria teoria materialista, como o Pedro falou, também vai sumir, é uma desvantagem, não uma vantagem, o que põe por terra essa teoria. A única forma de ser uma vantagem é se a gente não chegasse ao materialismo, a gente chegasse ao espiritualismo. Então, é uma conclusão, né? Ela serve se a gente é um espírito eterno, e para isso serve a gente ter autoconsciência. A professora Vitor, você gostaria de falar? Não, Cris, tudo bem, pode continuar. Outro fator que eu já pensei, na verdade, uma comunicação de um espírito em uma das reuniões, né, que eu estava, foi essa de para que a gente tem a capacidade de se maravilhar? Por que a gente é capaz de ouvir uma música e chegar às lágrimas? Ou a gente sentir um perfume que faz a gente ficar enternecido quando uma criança vem e nos traz uma flor? Por que a gente é capaz de ficar tão tocado e ter ideias que nunca teve antes, ter criatividade ao ver as cores de um pôr do sol? Nada disso traz vantagens materiais. Todas elas refletem a nossa origem real e espiritual. Quer comentar, Vitor? O Pedro? Tudo isso desperta
os nossos sentidos, né? Então, essa beleza não tem nada a ver com a matéria. Igual você falou, esse despertar dos sentimentos é o que nos chama a atenção. Vitor e Pedro, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? É muito bom ver os jovens estarem assim assumindo, né, essas coisas tão bonitas que o estudo da doutrina espírita nos traz. O meu nome é Irvênia Prado, eu sou avó do Pedro. Sou espírita também, gosto muito desse trabalho. Então, quando o Pedro falou do trabalho da ciência acadêmica e do espiritismo como dois companheiros que estão andando lado a lado, citando Kardec, eu me lembrei da questão 27 do Livro dos Espíritos. E quando eu fiquei sabendo que o CERN, aquele maior centro de pesquisa nuclear que tem na Europa, em 2012 e 2013 anunciou a descoberta do bóson de Higgs, que é aquele elemento que confere massa à matéria, né? Faz com que a matéria, então, obedeça à lei da gravidade. Aquilo ficou na minha cabeça rodando um tempo, mas eu achei no Livro dos Espíritos uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês conferissem. Vão na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então, o trecho é longo, eu vou ler só o final. Olha o final, como eu falo. Esse fluido universal, fluido cósmico universal, ou fluido cósmico primitivo, ou elementar, sendo agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o que o Livro dos Espíritos está dizendo na questão 27 é exatamente o que os físicos do CERN, maior centro de pesquisa nuclear lá da Europa, em 2013 e 2012, 2013, disseram quando anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, que seria uma partícula que faz parte do campo de Higgs. Higgs foi o físico que fez esse conceito do campo de Higgs, e que essa partícula, o bóson de Higgs, ela é que confere, ela que aglutina a matéria, e que faz com que a matéria, então, tenha massa, e, consequentemente, seja objeto de influência da gravidade. Isso não é maravilhoso? Porque eu acho que a ciência acadêmica, um dia, ela vai chegar às grandes descobertas que a doutrina espírita já fez, não é verdade? Obrigada, pessoal. Bom trabalho. Obrigado. Eu já tinha ouvido do bóson de Higgs, mas eu nunca tinha pensado nisso, e como ele é muito parecido com o fluido cósmico universal. Sim, com a descrição do fluido cósmico. Acho que a ciência pode estar muito mais próxima do que questão eu imaginava. 27. Pode conferir. Tem alguma coisa, mais alguém tem alguma coisa a comentar? Alguma dúvida, talvez, alguma... Acho que tem 2 minutos. Vamos fazer a prece final. Vamos fazer. Oi, Cris. Tem 2 minutos. Muito bom, viu? A gente fica muito orgulhosa de ver esses meninos aí despontando, né? São novos promissores, né? Para fazer agora as aulas, nos ajudar, tá lá à frente também da casa. É muito bom. Parabéns para os meninos aí, parabéns para vocês que conduzem a mocidade. A gente está muito orgulhoso, eles foram muito bem e que continuem assim. A gente está aqui vibrando cada vez mais por eles, porque são eles o futuro da casa, né? E isso é muito bom. Parabéns, viu, meninos? Obrigado. Vamos fazer a prece final. Com isso, acho que então... acho que já está dando horário, a gente já passou por todo o conteúdo, né, teve comentários extras, vamos
encerrar agora, então. Eu me ofereço a fazer a prece. Alguém? Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus. Lembrar que a gente está aprendendo não para ter uma vantagem sobre os outros ou para garantir a nossa evolução própria, mas para garantir a evolução da Terra como um todo, de todos os espíritos ao nosso redor. Que enquanto a gente não conseguir ajudar o próximo, não interessa que a gente saiba os mecanismos pelos quais a gente deveria ser capaz de fazer isso. Nunca se esqueça de que a evolução intelectual é inútil se não for acompanhada da evolução moral, e continue trilhando em ambos os caminhos, cada dia mais longe. E assim seja.